as nossas fontes de verdade são hoje TV aberta, WhatsApp e Facebook. Eu confesso para vocês que por eu estar estudando, né, buscando me atualizar dentro da área que eu sou formado, eu fico bastante em rede social, né? Confesso que me faz mal até. Mas TV aberta aqui em casa não entra mais. E aí, pessoal, Jason Francis na área, e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre um livro que eu li essa semana, e ele foi meio que esclarecedor, para não dizer libertador, né? Pra não exagerar tanto, a respeito da capacidade que nós temos de tomarmos decisões, né? De estabelecermos algumas certezas baseadas em informações que nem sempre são verdadeiras. O título dele é Factfulness, ele é do médico Hans Rosling, e ele é muito famoso pelo TED, né? Ele já fez diversas palestras e ele ficou muito famoso, né? Até pela revista Times, foi considerado um das 100 personalidades de 2005, se não me falha a memória, e ele tinha como objetivo inibir a ignorância da população mundial com base em fatos, né? Então o livro dele ele gera algumas discussões, alguns posicionamentos interessantes que a gente fica às vezes até pensando, cara, eu penso assim também, né? Eu vejo isso dessa forma. Ele disse que a população, nós somos muito negativos, né? Todas as nossas decisões normalmente elas são tomadas muito mais por um viés de negatividade, de preservação, do que de certeza baseada em fatos, né? Tanto é que o título do livro é baseado nisso. Tanto é que ele inicia, dentro do contexto, ele faz uma série de perguntas, né? E ele percebeu que a maioria dos dados daquelas perguntas que ele fez, por exemplo, o número de jovens de determinado país que morrem de desidratação, por exemplo, e ele fez para as pessoas importantes da ONU, da Organização Mundial de Saúde, e nem essas pessoas sabiam desses dados reais, né? Esses dados de estudo. E isso chamou a atenção dele, porque, poxa, se as pessoas que são os tomadores de decisão em nível mundial, né, não sabem quais são os dados reais, as informações reais, imagina a população comum como a gente. Então o livro todo dele, o livro todo dele fala a respeito desse tipo de coisa. Ele inicia o estudo com uma questão interessante a respeito de 4 milhões e 200 mil crianças morrem por ano por falta de alimento no mundo, né? Isso é uma estatística que ele mostra no livro de 2017, tá? Vou deixar bem claro isso. E aí ele pergunta para a audiência, né, para os leitores, se 4 milhões e 200 mil crianças é muito ou é pouco. Ele bem que, assim, dependendo do jornal, se o apresentador chegar assim, morre 4 milhões e 200, poxa, o impacto é grande, né? Mas tu precisa ter esse número dentro de um contexto, né? Por exemplo, vamos criar algum contexto que ele trouxe no livro que fez a gente refletir, né? A respeito da necessidade de tu basear tuas decisões em fatos. 4 milhões no universo de 8 bilhões é muito irrisório, né? Muito embora seja um número alto, 4 milhões dentro de um universo de 8 bilhões é irrisório. E o mais interessante desse estudo dele foi comprovar que 4,2 milhões de crianças morrendo é o menor número da história da humanidade, sendo que já chegou a 14 milhões de crianças mortas. A gente fala humanidade desde que foi registrado, né? Lógico. Né? Então, assim, percebe que, independente do tipo de informação, nem sempre ela é a mais negativa. Eu estava ouvindo um comentário a respeito do livro num podcast de um rapaz aí, e ele comenta que nós não conseguimos perceber que é possível nós vivermos num equilíbrio entre informações ruins, porém com coisas boas, né? Ele citou o caso da pandemia, por exemplo, né? Morreu 100 mil pessoas no Brasil, parece, de pandemia. E minto, quem trouxe essa informação foi a Natália. A Natália dizendo que parece que aproximadamente 70 mil pessoas a menos morreram de infarto, né? Ataques cardíacos, nesse mesmo período. Então tu percebe que se tu conseguires
dentro da informação que tu recebe, pegar fatos concretos e bases, né, parâmetros que tu possa comparar com alguma coisa, tu vai perceber que nem sempre aquilo que tu recebe é ruim. Qual é o nosso problema? Agora, um ponto de vista meu, né, não tem nada a ver com o livro. As nossas fontes de verdade são hoje TV aberta, WhatsApp e Facebook. Eu confesso para vocês que por eu estar estudando, né, buscando me atualizar dentro da área que eu sou formado, eu fico bastante em rede social, né? Confesso que me faz mal até. Mas TV aberta aqui em casa não entra mais. Por quê? A gente só recebe a informação que a imprensa quer vender. Eu nunca vi uma reportagem dizendo: acaba de pousar um jumbo no aeroporto de Florianópolis e todos passam bem. Para quê? Agora, se fura um pneu, vai ficar uma semana no jornal. E nós temos daí o nosso cérebro preparado para nos proteger, ele vai estar sempre o que? Na retaguarda. Finanças, né? Não sou nenhum expert em finanças, mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar por esse período conturbado do problema da doença aí do mundo, onde pela primeira vez na minha vida, eu consegui acompanhar a oscilação do mercado financeiro, né? E eu confesso para vocês que pela imprensa, se eu tivesse seguido a imprensa da época de fevereiro, março, ali no início, até porque fevereiro foi o ápice da bolsa, né? Mas se eu tivesse seguido, eu teria tirado todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro, assim, porque a notícia era: a bolsa cai, a bolsa para as suas atividades porque caiu 15%. E realmente, caiu. A minha carteira de 57% caiu a 2%, para vocês terem ideia, né? Então, só que o que acontece, né? Quem se aprofunda, quem busca saber o que está acontecendo e começa a entender, aí começa a ver a história, começa a ver o que já aconteceu em outros tempos, tu percebe que isso é natural, já aconteceu várias e várias vezes, e se algo está em tendência de subir, haverá oscilações, mas ela vai continuar subindo, pode demorar 2, 3, 10 anos a mais, mas vai continuar subindo, isso é meio que natural da coisa, né? Só que aí o autor, trazendo para o livro de volta, ele questiona essa questão da nossa percepção em crescimento em linha reta, né? Nós temos, parece que tudo que a gente quer, se está crescendo em linha reta e cai, pronto, acabou. Só que muitas vezes a gente vê muita coisa oscilando, mas ela oscila subindo, né? Então, se tu traçar uma linha reta naquela oscilação, tu vai perceber o crescimento. E se tu pegares hoje os gráficos de bolsa e da maioria das ações que tem na bolsa hoje, tirando uma ou outra empresa que realmente sofreu o impacto do problema, tu vai perceber crescimentos bem significativos mesmo com uma queda abrupta, né? Então, essa percepção do viver com medo, do viver com... Eu botei aqui a questão da generalização, né? Nós somos muito generalistas porque... todo mundo está falando isso, mas peraí, para todo mundo quem? Tu vai querer... Hoje já tem gente tomando decisão baseada em TikTok. Meu Deus, eu vi no TikTok que o cara fez isso. Pelo amor de Deus, Facebook. É só tu ver o perfil da maioria da população que está dentro do Facebook e Instagram e ver o que eles fazem da vida, pô. Eu confesso que o fato de não se ater a fatos tem me gerado uma certa preocupação, porque no livro o autor comenta que ele foi um dos responsáveis, né, embora o livro tenha sido publicado depois da morte dele, mas ele participou do processo inicial do controle do Ebola, né, do vírus Ebola, acho que foi 2014, 2015, eu não lembro agora. E no livro ele comenta que assim que ele começou a ter informações reais dos dados chegando, né, ele percebeu que as informações que estavam sendo divulgadas, elas nem sempre eram as reais. Muito embora com boas intenções de preservar a população, que tomem cuidado e tal, nem sempre ela era real. Até porque quando ele pegou as informações que daquele momento eram ditas como reais, ele percebeu, após a análise, limpeza dos dados, né, aquela estruturação que deveria ser feita, ele percebeu que a famosa curva já tinha passado. Ele estava em uma descendência e que já estava no momento de quê? De normalização da coisa. Só que daí, naquela época, ele percebeu que muitas vezes as informações utilizadas eram para quê? Para angariar fundos, angariar financeiro, e esse dinheiro ser desviado para outros fins, que com certeza não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, né? E tudo isso me traz a reflexão de como nós temos esse hábito, né, de
de nos basear no efeito manada que é dito e fazer aquilo que a gente vê que está acontecendo. Vamos pegar o exemplo agora de um caso, um sentimento pessoal para ilustrar o que eu estou falando. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito embora eu sinta que eu esteja fazendo a coisa certa, eu me sinto um idiota ao ficar dentro de casa, cuidando da minha família, cuidando da minha saúde, saindo de madrugada para não ter contato com ninguém e indo no máximo na minha mãe e voltando, ou na minha sogra e voltando para que eu não tenha contato com o mundo externo. Por que eu me sinto um idiota? Eu me sinto um idiota porque as redes sociais, né, aquele mundinho que eu acabo me interagindo o dia inteiro para estudar, para ver como é que funciona a máquina, como é que questões de tráfego, etc. Mas não vem ao caso. Ela me passa uma mensagem que está tudo certo, o mundo voltou ao normal. Eu até falo para a Natália, porra, será que nós somos os únicos retardados que estamos dentro de casa cuidando da saúde? Será que o mundo voltou ao normal e a gente não sabe disso, ninguém nos avisou? Né? Aqui teve... Todo ano acontece a mesma coisa, vai nevar, não neva, daí cai um farelinho, o pessoal bate foto e, meu Deus do céu, e a geada diz que é neve, escreve no vidro do carro, todo inverno a mesma coisa. Os hotéis lotados, né? Eu fiquei assim pensando, cara, para uma questão pontual, para tentar ver neve, as pessoas subiram a serra, botaram massa e subiram a serra e vamos embora e vamos festejar. Mas o mundo continua, eu sei que continua. Mas eu tô falando, eu me sinto idiota, porque ao mesmo tempo que um monte de gente se divertindo, nesse final de semana passado, eu tive o prazer de ver um colega meu, né, depois de sofrer quase 2 semanas, tirando a mãe dele do hospital saudável, depois de ter passado pela crise, pelo Covid. Né? Então, assim, a coisa está acontecendo ainda. Só que parece que a coisa que para muita gente normalizou. Então, assim, a necessidade de estar envolvido com fato, né, com algo concreto, é que me faz tomar a decisão de que não, poxa, se eu estou tendo a oportunidade hoje de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha esposa, né, cuidar da minha saúde, ao mesmo tempo que eu não preciso colocar ninguém em risco, eu acredito que eu esteja fazendo a coisa certa. Agora, se eu fosse me basear pelo que eu estou vendo, eu já estava na rua e certamente eu já teria pego, porque eu sou azarado. Só um minutinho. Pô, filho, tá ligado, cara. Isso. Não, gosto, chamei lá. Então, assim, eu penso que nós temos a obrigação de parar de achar culpados, né? É lógico, não tô aqui para culpar ninguém. E começar a tomar decisões baseadas em fato, em registro, em algo concreto. O autor fala outra coisa, né? Ele cita 10 instintos que são naturais do ser humano e que normalmente geram essas tomadas de decisões fora de contexto, né? Por exemplo, ele fala do instinto da separação, da negatividade, né? Que nós somos muito negativos, que tudo vai dar errado, né? Se tu fizer uma pesquisa, por exemplo, eu vou chutar aqui, né? Não estou... qual o percentual do número de crianças que morrem desnutridas na Guatemala, sei lá? 20%, 30%, 40%, 60%, 80%. Nós temos uma tendência de achar números altos, né? Mas se tu parar para analisar o número e tu contabilizar, esses dias eu vi uma postagem no Instagram onde dizia lá que não sei quantos milhões de pessoas morrem por dia de fome, né? Por falta de comida. Daí até a brincadeira era, o cara fez a conta, poxa, morre isso por dia, vezes tem, né? Em 2 meses acabava a população do mundo. O próprio ex-presidente Lula falava que ia nas palestras e dizia que 25 milhões de crianças estão na rua passando fome no Brasil. Putz. Então são coisas assim que a gente, se tu não, no afã da coisa, né? Isso é muito usado em marketing também, na parte de campanhas publicitárias, onde tu gera uma necessidade do cara que não necessita. Mas tu gera isso e o teu cérebro acaba te jogando para aquilo. E tu toma uma decisão nesse sentido. Então, a partir do momento que tu começa a esquecer do que é fato e tu começa a tomar decisões com base no que a turma acha, tu começa a perder o controle. Tá? Então, esse livro realmente, eu sugiro que, além de ler, dá de presente para aquele teu parente negativo, aquele que só manda desgraça. Tô até pensando em comprar para a mãe pecado. A mãe é aquela repórter de rádio que é obituário. Morreu hoje, sabe quem morreu?
É sempre coisa ruim, sabe? E eu acredito muito nessa coisa de energia. Quanto mais coisa ruim tu recebe, mais coisa ruim tu vai lançar, tu vai soltar. Então, esse livro do Factfulness, eu considero um baita de uma leitura, principalmente nesse momento, para a gente dar uma acalmada. Ele serve muito para que nós percebamos que o mundo está muito melhor do que já foi. Só que como nós temos muito acesso à informação, está chegando muito mais essas informações das coisas ruins que acontecem. Só que não tem comparação com 10 anos passados. Basta ver como é que a gente vive, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com os equipamentos que nós temos hoje, os aplicativos, né? Hoje não... tudo isso são fatos que muitas vezes a gente não tem envolvimento. Então, fica registrado aqui no mundo do YouTube, né? Do Instagram também, IGTV, a leitura do Factfulness, um baita de um livro, sugiro a leitura, né? E fica a reflexão, para a gente parar de ser medíocre, de ser ignorante ao ponto de aceitar tudo que os outros falam como verdade. Vamos pesquisar, vamos buscar a verdade, vamos dar uma estudada, vamos nos aprofundar para que a gente possa realmente sentir o mundo melhor que a gente está vivendo, tá bom? Um grande beijo, não esqueça, curte, compartilha e deixa aquele comentário monstro ali para a gente poder tentar melhorar cada vez mais o que a gente está fazendo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.